Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Uma grande alegria para mim revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade maravilhosa de poder buscar o sustento da nossa fé dentro da Tua Palavra, Senhor. E para isso, pedimos que Tu perdoe nossos pecados e faltas e nos abençoe, nos iluminando e inspirando com o Teu Santo Espírito, não só para que compreendamos a Tua Palavra, mas que possamos de fato ser sustentados pela mesma e termos condições de evangelizar o mundo ao nosso redor. Capacita-nos, Senhor, fortaleça a nossa fé e nos ajude, com a Tua direção e a Tua bênção, a sermos vencedores. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Uma lição muito bacana. O verso principal temos em Mateus 4, verso 4, que diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, podemos afirmar sem sombra de dúvida que esse momento aqui que Jesus deu essa resposta foi o momento mais importante da vida de Cristo, desde que ele nasceu do ventre de Maria até aqui, quando ele falou isso nesse momento. Claro que antes do nascimento, só o fato dele aceitar essa missão de ser um de nós e viver entre nós, se manifestar como um segundo Adão, e agora mostrar que nós todos podemos voltar a ser como o primeiro Adão antes de se tornar um homem caído, isso em si já supera muito o nosso conhecimento e as nossas expectativas. Mas aqui então, do momento em que ele nasceu até aqui, sem dúvida esse foi o momento mais importante da vida dele. Aqui nós estamos falando de um Deus homem que aqui nessa altura do campeonato, aos seus 30 anos de idade, estava prestes a ser batizado para oficialmente iniciar o seu ministério, onde ele tinha acabado de passar 40 dias jejuando, e foi encontrar com um personagem que é o príncipe das trevas deste mundo, com certeza absoluta, o ser mais indesejado de todo o reino de Deus. Um indivíduo que deixou e continua deixando marcas horríveis de terror com suas ações e atitudes, por onde quer que ele deixe o seu rastro ou a sua sombra. Um indivíduo que em momento algum desses 30 anos da vida do Filho de Deus pôde sequer chegar perto dele. E como ele tentou. E agora teria essa oportunidade de estar cara a cara com o príncipe das trevas. E depois do jejum de Cristo, de 40 dias, esse indivíduo se achou na condição de restringir ou de diminuir a inteligência do próprio Filho de Deus, em vir sugerir para Cristo transformar pedra em pão para fazer comida, para transformar em comida, para matar a própria fome dele, achando que o Filho de Deus não teria percepção suficiente, em consequência de um jejum tão prolongado que ele tinha feito, que não perceberia as artimanhas tão imaturas do ponto de vista espiritual, que ele vinha sugerindo para alguém que era nada mais, nada menos do que o Filho do Deus vivo, em pessoa ali. Só pelo fato que ele se tornou um de nós, e naquele momento ali era um mortal, como qualquer outro, ele achou que aquele indivíduo ali, aquele Filho de Deus, estaria desligado da conexão divina com o Pai. Veja que tentativa mais frustrante, mais infeliz, que ele partiu para cima dele. E o mais curioso em si é demonstrar que na sequência desse diálogo, ele começa a usar a Bíblia, a palavra de Deus, para tentar, através da palavra de Deus,
convencê-lo de que ele deveria realmente seguir as orientações de Satanás, porque estavam fundamentadas na Bíblia. E logo na primeira arrancada que ele deu, ele já tem como resposta a autenticidade da conexão da palavra viva de Deus com a palavra escrita. Porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não importa se é da que está escrita aqui, ou se é da palavra viva, que vibra na consciência e nos ouvidos de quem ouve a palavra de Deus, através de qualquer oportunidade proporcionada pelos caminhos da vida que a gente trilha. Seja ouvindo mensagens, ouvindo sermões, ouvindo hinos, conversando com alguém, e o Espírito Santo usa qualquer oportunidade para transmitir a tua palavra de forma viva aos nossos ouvidos e à nossa consciência. Jesus deu a resposta de forma eficaz e objetiva. A sugestão que o inimigo fez para ele ali era uma sugestão insustentável e recebeu uma resposta sustentável e eficiente. Mas como está se tratando de um indivíduo que acha que é um Deus de D minúsculo, como ele infestou a história da humanidade na forma idólatra e principalmente na forma monista, que ele tentou infestar e infesta hoje muitas e muitas nações que tem pelo mundo afora, alastrando o anticristianismo, alastrando o monismo, dentre outras formas, e até mesmo a idolatria no meio cristão, que ele tenta implantar, nunca descansou quanto a isso. Ele achou que pelo fato de usar a palavra de Deus, a Bíblia escrita, pudesse encontrar sustentação em alguma forma de argumento que pudesse, quem sabe, convencer o Filho do Deus vivo. Que ilusão! E é interessante que Cristo nos orienta que da mesma maneira com que ele venceu Satanás ali na tentação, nós continuaremos a vencê-lo nos encontros que nós temos pelo mundo afora, pelos nossos caminhos, quando essas oportunidades surgem à nossa frente, contrariando a nossa educação cristã, e nem se fala então a nossa orientação bíblica que nós temos, que tem sustentado a nossa fé. É com a palavra de Deus viva e ativa em nós e que nós continuaremos com o mesmo nível e padrão de vitória que Cristo teve lá no deserto da tentação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. E é mesmo assim que a gente entra no segundo tema, está escrito. Meus irmãos, como disse agora mesmo, na ponta da língua, o Filho do Deus vivo usou essa palavra que nós temos na mão, a Bíblia, para colocar o diabo para correr. E fez com muita autoridade e muita eficiência. E nada mudou. Isso continua valendo a mesma coisa. Observe o que Paulo disse na carta de 2 aos Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Apontando para o crente que manuseia bem a palavra de Deus, que ele não tem com o que se envergonhar, não tem o que temer. Desde que manuseie bem a palavra de Deus. Esse não precisa ter medo de nada. Não precisa vacilar de situação nenhuma que envolva a base da palavra de Deus. Porque ele está seguro, não de si mesmo, mas da palavra viva e da palavra escrita. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Mas para isso, tem que manusear bem. E tanto eu quanto você só vai manusear bem a palavra de Deus se estudar a palavra de Deus. Infelizmente, nós temos lição da palavra de Deus para estudarmos há quantos e quantos anos que esse movimento bíblico conhecido por Laodiceia, desde 22 de outubro de 1844 para cá, tem pregado as 3 últimas mensagens ao mundo de advertências, mensagens angélicas. E por que o nível de estudo diário da palavra de Deus em todas as igrejas na face da terra oscila de uma maneira lamentável, sempre em decréscimo, sempre numa vertente de queda livre?
Por que isso? Chega numa classe de unidade evangelizadora, quantos e quantos que realmente estudaram a palavra de Deus, mas não para responder 7 vezes, mas porque ama a palavra e encontra nela o sustento para a fé. E quando nós estudamos, nós temos o desejo de ensinar. Quem é que aprende e sente as mudanças maravilhosas da conexão com a palavra e com o Espírito Santo, que não quer levar para os outros? Quem que não se torna um combustível vivo desse fogo do Santo Espírito e que não vai levar para outros? Se nós não estudamos, não temos fogo. Se não temos fogo, somos uma brasa apagada. Não adianta soprar, não vai pegar fogo. Mas se temos fogo, somos uma brasa acesa. Se soprar, vai pegar fogo. E como Jesus falou que queria que esse fogo queimasse toda a terra? Olha o que ele fala lá em Lucas capítulo 12, verso 49. Eu vim trazer fogo à terra. E o que mais quero se ele já está aceso? Como Jesus ansiava para ver esse fogo queimar logo. Porque foi a missão que ele deixou para mim e para você. Ide a todo o povo, tribo e língua, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado, curando as pessoas, orando com as pessoas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aí não estudam a palavra, não amadurecem na fé, tudo quanto é vento de doutrina, de confusão que aparece no planeta Terra, esfria a fé e anda na contramão da missão do ID, comprometendo o avanço da causa de Deus, parando a obra de Deus e não cumprindo com a ordem que Deus nos deu, de pela fé rompermos e cumprirmos com a nossa missão, não importa com o que nós vamos encontrar na frente. Jesus, em momento algum, prometeu sossego para quem saísse para pregar o Evangelho. Muito pelo contrário, enfrentaríamos tremendas dificuldades. E mesmo em meio ao princípio das dores, deveríamos continuar com a missão, como os mártires da antiguidade, desde os dias apostólicos até hoje, não abaixaram a cabeça, continuaram, e nós também não podemos abaixar a cabeça. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Mas só vamos fazer isso se manusearmos bem a palavra. E só vamos manusear bem a palavra se nós estudarmos a palavra diariamente, alimentarmos da palavra, nos sustentarmos da palavra. Aí teremos o que ensinar. Aí teremos onde nos arraigarmos. Aí teremos o contato absoluto com o Espírito Santo, que poderá então derramar a chuva serôdia numa igreja que tem coragem de pregar a palavra a todo o povo, tribo e língua, que tem coragem de cumprir com a missão do ID. E não há cristãos que não têm coragem de assumir a missão e pregar a todo o povo, tribo e língua. Indivíduos que não têm coragem nem de pegar a Bíblia para estudar, para ter noção do que realmente deve ou não ser feito diante de todas as crises que nós enfrentamos sobre a face da terra. Porque o assim diz o Senhor não caiu de moda até hoje. A missão do ID não caiu de moda. A vontade de Deus não caiu. A missão é a mesma. E devemos romper. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O terceiro tema, Jesus e a lei. Aqui nós temos Mateus capítulo 5, verso 17 ao 20. Temos também o capítulo 22, verso 29, capítulo 23, 2 e 3, que nos traz conclusões interessantes sobre esse tema. Pegando como base Mateus 5, de 17 a 19, é suficiente já para termos uma ideia sobre esse assunto. Ali ele diz, em primeiro lugar, na arrancada: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que os céus, no plural, presta atenção nisso, irmãos, que até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio é para ser tirado sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que pegar qualquer um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será considerado grande pelo reino dos céus. Meus irmãos, Jesus mostrou com clareza a sua missão
que não era contestar a palavra de Deus, nem a lei de Deus e nem o Antigo Testamento, nada dos escritos antigos, e muito menos dos escritos novos do Novo Testamento, ou tudo que surgiria a partir da orientação do Mestre. Mas que ele deveria cumprir tudo que estava voltado para que ele cumprisse como Messias e como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele entra na questão da lei de Deus, que outros tentaram abordá-lo e perguntar e questionar sobre o que deveria ser salvo, ele respondeu: guarda os mandamentos. Lembra do jovem rico? Mas quais? Da pergunta, dando uma de bobinho. E Jesus pega e cita um monte de mandamento para mostrar que estava se referindo aos 10 mandamentos. Aí esse religioso hipócrita, como todos os hipócritas de todos os tempos, mas isso aí tudo eu faço desde a meninice. A religião de fachada, a famosa religião de rótulo que tantos têm e acabou formando seitas disfarçadas dentro da igreja, ou até seitas radicais, ou religiões que saíram de dentro das igrejas desde o início do cristianismo até hoje. Já naqueles dias já surgiram, na igreja do judaísmo mesmo, tinha surgido as seitas dos fariseus e a seita dos saduceus. Já vinha quase 200 anos antes de Cristo, seita surgindo. E continuou surgindo dali para frente. E isso não parou até hoje. Olha o tanto de religião que tem no mundo. Mas quantos de fato querem aceitar a palavra de Deus como palavra de Deus? De Gênesis ao Apocalipse. Quantos de fato que querem aceitar a lei de Deus como imutável, como expressão de seu caráter? Que ele escreveu lá no Antigo Testamento, lembra? Êxodo 31:18, escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra, e já existiam os pergaminhos. Por que ele não escreveu em pergaminho? O único trecho da Bíblia escrito pelo dedo de Deus. E as pessoas ainda querem pisar em cima da lei de Deus. 1 João capítulo 2, versos 3, 4 e 7, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é um mentiroso, e com ele não está a verdade. Não vos dou mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Meus irmãos, que bobagem! Não é para ser salvo que nós vamos guardar a lei de Deus. É por expressão de amor e gratidão à salvação que Deus nos dá. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Por isso que Jesus falou que ele também cumpriu com a parte que lhe tocava, e principalmente com a lei de Moisés, que não tem nada a ver com a lei de Deus de forma direta, que é a lei das ordenanças, que fora cravado na cruz, com o sacrifício de Cristo, que não envolve com isso a lei dos 10 mandamentos, que continua em vigor absoluto até hoje, que até lá no Apocalipse, no último livro da Bíblia, trata dela. Apocalipse 12, 17, 14, 12, está falando dos 10 mandamentos, mostrando que a igreja remanescente está ali, os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus, está tudo conectado. E lá Isaías 8:20 mostra: a lei é o testemunho, vocês não falar segundo essa palavra, nunca verão a alva. Lei e testemunho são características da divindade. São identidades de uma igreja verdadeira quando está conectada com a divindade. Pense nisso, amado irmão. Reflita, que é algo muito sério. O Senhor não muda, Ele não sai mudando as coisas não, quem muda somos nós. Jesus e a lei, Ele deixou muito claro, em momento algum Ele a questionou. Observe lá em Lucas capítulo 23, verso 56. Quando eles levaram o corpo e colocaram lá no sepulcro, ela está dizendo que era sexta-feira, descansou e repousou conforme o mandamento, para ir lá só no domingo. Uai, se Jesus tivesse abolido, eles teriam guardado o mandamento da morte dele? Isso é uma forma do diabo querer diminuir a inteligência de alguém, fazer alguém acreditar numa bobagem tão grande dessa. E o mais curioso ainda, Daniel 7:25 profetizou que cuidarão em mudar os tempos e a lei de Deus. Algo que aconteceria só em 321 da era cristã até 323. E que desencadearia um protestantismo tão grande sobre a face da terra, que culminaria no ano 538, com o que o profeta Daniel falou também nos seus escritos, que seria uma abominação desoladora, ou abominação assoladora, um período de 1260 anos, como outros períodos de abominação que teve, e outro que terá no final também, mas aonde foi praticado o verdadeiro genocídio contra o povo de Deus.
todo genocídio contra o povo de Deus de qualquer época é uma abominação assoladora. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não é para que irmãos de sangue, todos filhos de Adão e Eva, pudessem estar cometendo genocídio, matando uns aos outros. Principalmente em nome de Deus. Que abominação terrível é essa? O fundamentalismo, o fanatismo, são doenças que têm cura. Mas para alcançar essa cura, temos que respeitar a palavra. E para respeitar a palavra, temos que conhecê-la. E para conhecê-la tem que estudar. E estudando a palavra, aí nós entenderemos de fato o que está escrito. E de forma verdadeira, aprenderemos a temer a Deus e a servir em espírito e em verdade. Faraó no Antigo Testamento temeu as pragas, mas não temeu a Deus. É o mesmo que acontece com esse monte de crente mequetrefe que tem por aí, até mesmo dentro de qualquer religião, sem exceção. Quando ignora os mandamentos de Deus e pisam na orientação sagrada. É puro crente mequetrefe, marca-traque, do puro. Porque o que está escrito é sagrado e é santo, porque é fruto de palavra viva e que ressuscita qualquer um em qualquer ouvido que esteja morto espiritualmente. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É interessante que no capítulo 22 de Mateus, do versículo 37 ao versículo 40, um crente desse mequetrefe, do período judaico, chega nele de uma forma sutil, tenta questionar a lei de Deus e pergunta para ele qual é o grande mandamento dos 10. E Jesus responde de forma tão maravilhosa, numa sabedoria incomparável, aonde ele sintetiza os 10 mandamentos em 2 de uma maneira muito incrível. Só não é tão incrível para quem não tem o conhecimento de que as tábuas dos 10 mandamentos que está aqui no Êxodo, que foi entregue na mão de Moisés, eram 2. E que na primeira tábua estava escrito 4 mandamentos que tratam sobre Deus. E na segunda tábua estavam escritos os outros 6 mandamentos que falam sobre o próximo. Cristo pega as 2 tábuas dos 10 mandamentos e resume em 2 mandamentos. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força e com todo o seu poder. E o segundo é semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Meus amados, que coisa mais linda, que sabedoria. É lógico que para você amar a Deus acima de tudo, você tem que guardar aqueles 4 mandamentos que tem na primeira tábua, que se refere a Deus. Não ter outros deuses diante de Deus, não adorar, nem fazer e nem ter imagens de esculturas, não levar o nome de Deus em vão e não transgredir o sábado. E os outros 6, não desonrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não mentir, não cobiçar nada que pertença ao próximo. Mas lamentavelmente o tanto de indivíduo na face da terra que escuta as ladainhas de Satanás e usa esse texto bíblico da maneira mais ignorante e absolutamente possível para dizer que agora é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, mas fica como subjetivo na mente algo que não tem o menor fundamento, que é o amor da boca para fora, tão hipócrita quanto a religião de fachada. Por desconhecimento histórico e por ignorância voluntária, esquece que foi o sistema católico tradicional, com aliança a um governo pagão, lá em 321 a 323, é que fez essa mudança na lei de Deus, usando um documento chamado catecismo, e enfiou goela abaixo nos cristãos, desde aquela época até hoje. Estão aí com as escolas dominicais esparramadas sobre a face da terra, obedecendo um mandamento papal, de um documento papal, que representa nada mais, nada menos do que a primeira besta do Apocalipse, que sobe sobre o mar, registrado em Apocalipse 13, verso 1 e 2, que no final do verso 2 ainda afirma algo terrível, que o dragão, o diabo, deu trono e grande poderio para ele. Cedeu o próprio trono para ele aqui na terra. E está aí,
falando mal, quem sabe, dos católicos, isso aqui, e guardando o domingo. Escola dominical. Que vergonha, que coisa mais feia. Igreja não salva, Bíblia não salva, lei de Deus não salva, nós não somos salvos por obras, somos salvos pela fé, pela graça. Nós somos salvos pela graça e justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas os mandamentos são expressão de amor da nossa parte. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aí não, ficam seguindo mandamentos que são tradições de homens, que viajam, quem sabe, aos quatro cantos da terra, colocando peso nas costas dos cristãos, que o farão mais perdido do inferno do que eles próprios, esses líderes que continuam ensinando e sustentando e fazendo proselitismo dessa natureza, ensinando tradições de homens. Pense nisso, meus irmãos. É muito sério esse assunto. Jesus quer salvar a todos nós, mas quer salvar quem quer ser salvo. E quem quer ser salvo, obedece a sua palavra, e ama, e teme a Deus, e guarda, e adora a Deus em espírito e em verdade. Pense nisso, é muito sério esse assunto. Quarto tema, Jesus e todas as Escrituras. Irmãos, aqui ao analisar o capítulo 24 de Lucas, principalmente onde foca na viagem que ele fez desde Jerusalém até Emaús, junto com 2 dos seus discípulos, onde lá no verso 27, no meio da trajetória, ele faz um comentário que, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito dele tudo o que se havia de cumprir nas Escrituras Sagradas, em todas as Escrituras Sagradas. Presta atenção nessa frase, em todas as Escrituras Sagradas. Como foi enfatizado isso? Ele, que nem foi reconhecido por esses 2 discípulos, que andou 3 anos e meio com ele, não reconheceram? Claro que não, porque ele era um mortal durante esses 33 anos que ele viveu aqui. Agora ressuscitou como raça pura, e não só como raça pura, mas como ser divino, com aquela estrutura que ele tinha lá no reino eterno, idêntica. Ninguém consegue explicar o mistério da encarnação de Cristo. Não tem mortal no universo que possa explicar isso. Só se sabe que ele, como era, se transformou no que foi aqui, depois que nasceu de Maria, e ao ressuscitar voltou a ser o que era, que é o Senhor no mundo. E ali mesmo no Evangelho de João, no capítulo 3, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele veio para que era seus e os seus não o quiseram, mas ele era Deus e voltou a ser exatamente o que era. E lógico, não foi reconhecido, porque os traços mudou completamente. Por que a pena inspirada comenta que nós não seremos reconhecidos pela nossa forma física normal que temos, mas por alguns traços, jeito de andar, jeito de falar? Isso sim nos fará ser identificado por outros irmãos ou irmãs que serão salvos e andaremos juntos no reino eterno. Por isso, porque quando nós formos transformados, 1 Coríntios 15, 51, 53, fala que isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Então é muito diferente, por isso que ele não foi reconhecido. E aqui ele anda com esses 2 discípulos e aponta para todas as Escrituras, que eu e você deveria estar estudando hoje. E não estuda. A maioria não estuda a lição da palavra de Deus. Chega na igreja para papar sermão, chega na igreja para papar lição, mas não estuda, não tem coragem de estudar. Depois quer ter coragem para enfrentar as crises que vem no mundo, quer ter coragem de enfrentar as dificuldades, quer ter coragem de enfrentar as provas, de escolhas que nós mesmos fizemos, de caminhos que nós mesmos escolhemos. Nem se fala das provas que nós nem escolhemos e somos obrigados a aguentar e a enfrentar, como perseguições que tem em vários cantos da terra. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, e lá na Europa, de um modo geral, está tranquilo. Não está tendo perseguição assim de uma maneira tão, absurda. Mas vai lá nos países asiáticos, vai lá no Oriente Médio, vai ver o
tamanho de encrenca que roda por ali, de fundamentalismo, de fanatismo. Vai lá na Índia, dá uma olhadinha por lá. Vai lá nesses países de estrutura comunista. Vai ver como é que acontece, como é que anda as coisas por lá. De gente, igual lá na Índia mesmo, quantos e quantos casos que eu vi deles pondo fogo nas pessoas na rua, batendo de pau e pondo fogo. Em outras regiões de domínio fundamentalista muçulmano também, degolando as pessoas, executando, porque eles praticaram o cristianismo, porque ensinam o cristianismo. Do lado de cá nós estamos tranquilos por enquanto. Mas como é que fica isso? Aqueles mártires que estão enfrentando isso lá, não tem diferença dos mártires da Inquisição e muito menos do início da Igreja Apostólica, que depositaram as suas vidas na fé da pregação deles. Esse evangelho chegou na minha mão e na sua mão. Mas ele só vai chegar ao seu propósito final de levar esse bastão de revezamento às mãos do último habitante sobre a face da terra, que vai devolvê-lo na mão do Messias, nas nuvens do céu, na mão do Salvador, se eu e você tivermos peito para estudar a Bíblia hoje. Tivermos coragem de estudar a Bíblia hoje. Tem que ter coragem de estudar, de pregar e de sustentar o que nós acreditamos. Porque nisto cremos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Todas as Escrituras, foi o que Cristo disse. E conseguiu convencer aqueles dois de quem que era ele e de tudo que ele fez. Eles caíram a ficha. Por que eu e você ainda não caiu a ficha da missão que nós temos? Isso é muito sério, irmãos. Se a igreja está morna na sua maioria, pense se você não está participando disso. Reflita. Se o espírito missionário está aceso dentro de você, se o espírito de evangelista está aceso dentro de você, se o espírito de cumprir com a missão do ID, a missão individual que você fez com Deus, diante de Deus e diante dos homens, se isso está aceso em você, ou se está capengando, se está apagando, é muito sério esse assunto. Tem muitas almas que Deus confiou a minha missão e a sua missão, que é por isso que você e eu estamos vivos até hoje, para que essas pessoas sejam alcançadas. Se fosse para Deus pregar, não precisasse que eu e você fosse usado como instrumento nas suas mãos, ele escreveria com letra de fogo no céu, ou mandava seus anjos aqui pregar e pronto. Os anjos de raça pura. Nós somos os anjos dele, mortais, representados lá no Apocalipse capítulo 14, 6 a 10, com o evangelho eterno pregando a todo o povo, tribo e língua. Foi a anjos como eu e você que foi confiada essa missão. E nós temos que assim fazer. Porque senão não vamos ver Jesus voltar tão cedo. E vamos ficar assistindo as potestades da maldade sob o comando de Satanás oprimir a causa de Deus, oprimir os cristãos em toda a face da terra. E insultando a palavra de Deus, insultando a obra de Deus, e insultando o próprio Deus. Se queremos ver Jesus voltar, temos que abraçar essa causa. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Estudemos a palavra de Deus, estudemos as lições e abracemos com fé e com autoridade essa missão que Ele nos confiou de viver e de pregar a todo o povo, tribo e língua. Pense nisso. É muito sério esse assunto. Quinto tema. Jesus e a origem e história da Bíblia. É interessante que no livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 4 e 5, no meio de um questionamento que os líderes da igreja veio para importunar, que era o que mais eles sabiam fazer, importunar a Cristo, com desculpa de questioná-lo, de indagá-lo, era importunar, testá-lo, que é o tempo todo importunando ele assim. Ele sofreu isso o tempo todo. Como os verdadeiros cristãos e missionários e professores de Bíblia, ou discípulos ou apóstolos da atualidade, continuam enfrentando a mesma coisa. O tempo todo alguém está chegando e nos apurrinhando com questões bíblicas, mas só para deboche, não aprender nada. Só mesmo com o espírito de testar a paciência alheia, de testar o conhecimento alheio, mas coisas completamente sem futuro, essas iniciativas que nós recebemos como abordagem o tempo todo em nossas vidas, isso dentro da igreja, lá fora no mundo, no meio dos parentes, no meio dos amigos, isso é uma constância. Nunca parou
Isso foi antes de Cristo, foi durante os dias de Cristo e vai continuar enquanto vivermos nesse mundo de pecado. Mas aqui nesse ponto do texto bíblico, Jesus volta lá para o Gênesis, dando a resposta para eles. No princípio, o Criador os fez homem e mulher, ou seja, macho e fêmea. Em vez de dizer, assim diz as Escrituras, não, ele apontou para o Criador. De cara, ele deu uma resposta absoluta. Ele não está usando a Bíblia aqui de forma teórica, ou de forma secundária, ou de forma aleatória. Não. Ele usou ela como base, ele usou ela como estrutura, e já conectou ela de cara com o Criador, porque o que tem aqui é a palavra do Criador. É a palavra de um ser divino, é palavra viva. E é interessante que as potestades da maldade instruiu ideologias que incutiu na estrutura de governos, principalmente ateus, como os governos comunistas do mundo afora, que são fundamentados em Karl Marx, no marxismo, e também governos pagãos, anticristãos, que de uma maneira ou de outra acham formas para poder perseguir e incomodar a obra de Deus de verdade sobre a face da terra. Nos governos marxista ou comunista, conhecemos nessa estrutura marxista a ideologia de gênero. A Bíblia Sagrada, ela é incontestável sobre isso. Deus criou macho e fêmea. Mas eles arrumaram um meio termo aí, umas boiolagens que não tem o menor fundamento, que na Bíblia é abominação. Vai fritar no fogo do inferno os que fazem esse tipo de opção abominável. Porque Deus não criou isso. Satanás criou isso. E os amantes do satanismo, querendo ou não querendo, conscientes ou inconscientes, ao fazerem isso, ao fazer essas escolhas, estão mergulhando num satanismo absoluto, numa abominação absoluta, onde não acha amparo, apoio dentro da palavra de Deus e muito menos na vontade de Deus. E que se não se arrependerem em tempo oportuno de graça, misericórdia, estarão perdidos para sempre. Porque esses indivíduos, junto com a relação grande, citada em Apocalipse 21, verso 8, dentre outros textos das Sagradas Escrituras, mostra que esses indivíduos estão numa relação de descarte para o fogo eterno. Então não acha amparo dentro da Bíblia para isso. E a abominação está acima de pecado, que é a simples transgressão da lei de Deus. Não precisava nem de ser mencionado nos 10 mandamentos essa natureza homossexual, porque isso não se enquadra nem no adultério, que não tem nada a ver com homossexualismo. Homossexualismo é abominação, é muito mais do que pecado. Entende, irmãos? Adultério do dicionário é adultério. Homossexualismo é homossexualismo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E esse termo, homossexualismo, na Bíblia, é abominação. E os que cometem tais tipo de abominação vai encontrar um preço muito alto. Lá em Judas, verso 7, tem outra abordagem muito interessante sobre isso, dizendo que anjos caídos perverteram Sodoma e Gomorra, ensinando eles a fazer o que eles faziam. Que o homossexualismo é a principal das atividades. Lembra quando os anjos chegaram lá, os anjos de Deus de verdade chegaram lá, que eles quiseram ter relação com os anjos? Vocês lembram a confusão que deu lá? Pois é. E agora aqui no livro de Judas, no verso 7, está mostrando, dando a entender que quem ensinou isso para eles foram anjos caídos, que desenvolveu a abominação que Deus teve que excluir com a população inteira daquelas civilizações ali. Sodoma, Gomorra, só escapou Zoar, que era para entrar também, graças a Jó não entrou. Mas Sodoma e Gomorra ficou debaixo do Mar Morto. Não tem conversa para esse tipo de situação. Devemos amar a todos como Deus ama a todos e quer salvar a todos. Mas esse assunto é gravíssimo.
E aí esses governos comunistas querem perseguir, querem criar lei para essa sem vergonhice que não tem pé nem cabeça, não tem fundamento nenhum. E a autoridade que eu tenho para falar isso é a Bíblia. Quem é que vai condenar a Bíblia? Que eu saiba, na história do planeta Terra teve só uma nação. Foi a besta que sobe do abismo, representando então a França, um governo que militarizou a Inquisição, o governo político-religioso de Roma, para oprimir e matar durante 1260 anos, e que ao seu final, Apocalipse 11, mostrando a besta do abismo, queimou as Bíblias em praça pública, as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento. Lá no Escatologia, eu tenho maiores detalhes sobre isso, aqui na lição não dá tempo de tratar. Mas a França, naquela época, que representou claramente a besta que sobe do abismo, foi a única que declarou guerra contra a Bíblia e contra Deus. Eu não acredito que hoje em dia tenha governo por aí querendo insistir nessa mesma demanda contra Deus. Porque o resultado pode ser muito funesto. Porque o Senhor está prestes a voltar. E o que aconteceu em Sodoma e Gomorra é uma amostra grátis do que vai acontecer no planeta Terra quando Jesus estiver voltando. O mundo já se afogou no dilúvio, como aqui mesmo nesse contexto aqui, Mateus 24, 38 e 39, ele também aborda que os dias da vida do homem serão semelhantes aos dias anteriores ao dilúvio, que o povo comia, bebia, casava e dava em casamento, até que o dilúvio veio e pegou todo mundo igual um laço. E foi mesmo no dia do dilúvio, lá no capítulo 6 de Gênesis, no verso 3, que Deus falou que o Espírito dele, o E maiúsculo, o Espírito Santo, não vai ficar toda a vida com o homem aqui na terra, não. Porque o ser humano é carnal. E é muito limitado a tolerância humana para as coisas celestiais. É muito limitada. E a hora que esse limite extrapolar, o Espírito Santo se retirará da face da terra de um modo geral, a porta da graça será fechada, e só no coração daqueles, como no coração de Noé, ficou a presença desse Espírito Santo, sustentando o limpo que se limpasse ainda mais, o santo que se santificasse ainda mais. E os demais que ficou sem, sujo que se suje ainda mais, o imundo que se suje ainda mais. O dilúvio veio e exterminou com o planeta inteiro, como o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, vai destruir também, e os elementos ardentes se fundirão e desfarão tudo que o homem construiu com a mão dele, como diz Pedro, 2 Pedro 3, de 8 a 13. E Jesus comentou que naquele dia muitos homens desmaiarão de terror. Comentando, que também aqui nós temos, Lucas 11:51, ele chama a atenção do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, mostrando para nós o valor que tem um justo sobre a face da terra. Nem se fala então do chamado povo de Deus, que tantas vezes foram vítimas de abominação assoladora, em forma de genocídio contra o povo de Deus, onde ele comenta, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto injustamente, que foi sacrificado injustamente, essas formas tanto de homicídios como o de Abel e o de Zacarias, mas as formas de genocídios que tantas vezes aconteceu sobre a história da humanidade, que nos escritos de Daniel é chamado de abominação assoladora. Abominação, porque seres que foram criados por Deus, filhos, irmãos, hipoteticamente filhos do mesmo pai e da mesma mãe, Adão e Eva, se achando no direito de ser Deus, ou de ser autoridade sobre os outros, a ponto de exterminar com os demais, fazer seleção de raça, opressão, coisas do gênero, me poupe. E que pelas profecias ainda acontecerá de novo. A palavra de Deus é muito mais que isso. Ela aborda todas essas questões, junta tudo aqui e nos chamando a atenção para amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Lucas 4, 25 e 27, ele trata da referência de Elias e Eliseu no Antigo Testamento, chamando a nossa atenção para a origem e história da Bíblia. E Mateus 12, 3, 4, ele volta lá para Davi, mostrando como que Davi matou a fome, quebrando tradições dos seus dias, quebrando preconceitos, quebrando regras terríveis que já existiam naquele tempo, ordens absolutas, mas que Deus, em sua multiforme misericórdia e amor, achou forma de abençoar Davi, mesmo tendo feito como que fez, entrando no lugar santíssimo, pegando dos pães e comendo.
Irmãos, nós estamos falando de um Deus de amor, de misericórdia, e que usou durante o seu ministério na face da terra a Bíblia, sustentando, estimulando e fortalecendo a sua origem, a sua história, e que não caiu de moda até hoje. É essa mesma Bíblia que eu e você temos que entender e estudar e levar adiante os seus ensinos. Pense nisso, amados irmãos. Pense nisso, amados irmãos. Sexto tema, os apóstolos e a Bíblia. Meus amados, vamos refletir um pouco sobre alguns textos bíblicos sugeridos aqui no manual sobre esse tema. Atos capítulo 4, do verso 24 ao 26. Vamos ver o que a palavra está dizendo aqui. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste. Dois pontos. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, aqui está chamando a atenção para o momento, se você continuar lendo aí, você vai ver isso aí, que Pôncio Pilatos, o governador, que os prefeitos, lideranças religiosas, do estilo Caifás, Anás, dentre muitos outros, fanáticos daquela época, se ajuntaram para perseguir Jesus e os discípulos. Por que todos correram durante a prisão de Cristo e durante o Calvário? Só João que ficou lá perto, junto com Maria. Cadê o resto? Ficou escondido, amoitado, com medo. E durante muitos dias depois da ressurreição de Cristo, Cristo teve que estar aparecendo daqui para ali para poder juntar eles de novo. E depois que juntou e deu a missão na mão deles, cada um foi conviver com a mensagem para ver o que dava. Mas as potestades da maldade, juntamente no comando de Satanás, estava causando pânico e o terror contra a obra de Deus na terra, que envolvia o êxito do Calvário. Nós estamos vivendo agora, nesse momento que eu estou gravando essa lição, hoje é 19 de março do ano de 2020, estamos vivendo um momento terrível da história da humanidade, porque um vírus surgiu lá na China, um país comunista, que as potestades da maldade usou essa nação, como já usou outras vezes, desde 1984 para cá, para lançar, através dessa nação, vírus sobre a face da terra, e que, por ironia do destino, lá naquela nação, eu tive o cuidado de levantar o PIB daquela nação. Desde 1983 até hoje o PIB não caiu, né? Durante essas crises, ele no mínimo se mantinha igual ou subia, e passava com essas crises, adquirir ações de empresas que quebrava pelo surto da crise, resultado da crise lançada no mundo. O caos, o terror causado, e hoje não diferente, o famoso então coronavírus que estoura lá e aqui Covid-19, né, um parentinho, não importa, vírus que já afinal de contas nasceu e faz parte, já é um terráqueo também, já vive aqui no planeta Terra, já convive conosco e vai continuar como os anteriores também continuam e não foram extintos. Daqui 15 dias vai estar aí do mesmo jeito, daqui 15 anos vai estar aí a mesma coisa, daqui 150 anos, se Jesus não tiver voltado, vai estar aí do mesmo jeito, porque Cristo profetizou que essas pestes viriam. Mas em nenhuma delas foi autorizado da Bíblia para parar a obra de Deus, para parar de evangelizar, para parar de curar, para parar de pregar. Não há autoridade na face da terra mortal que passe em cima da Bíblia quanto a isso. Mas está cheio de gente lucrando sobre a face da terra com a quebradeira que vai dar em 15 dias de mercado, de shoppings parado, de estagnação internacional, de balança internacional em crise, causando caos, terrorismo, né? E hoje, lá por exemplo, na China, praticamente está contornada a situação, já está vindo profissional
para tudo quanto é canto do mundo, lá da China, ajudando para ficar bonito na fita, né? Claro. Ajudando outros países a contornar a crise da forma que eles conseguiram contornar por lá. Fica bonito na fita. Eu não tenho nada contra nem China, nem Estados Unidos, nem Brasil, nem nada. Eu fico triste de fato de ver a obra de Deus parar. As igrejas serem fechadas como estão fechadas, com 6 dias praticamente de vírus passeando pela face da terra, que ele não vai ficar só 6 dias, nem 10, nem 15, nem 30, e muito menos nem 10 anos, nem 15 anos. Quando o mercado voltar a trabalhar, o vírus vai estar lá do mesmo jeito. E o cérebro perfeito que Deus criou, o sistema imunológico que Ele criou, está aqui do mesmo jeito, para defender. E as pessoas deficientes, as pessoas debilitadas, as pessoas idosas, vai continuar idosa do mesmo jeito. Os que têm doenças pré-existentes vai continuar do mesmo jeito, surgindo daqui e dali, e sendo mais afetados por qualquer doença que surja, seja vírus, seja bactéria, seja lá o que for. Agora, parar a obra de Deus, isso é uma forma de insultar a palavra de Deus, insultar o próprio Deus, e Deus vai prestar conta com esses poderes, dessas potestades e principados da maldade que tem tentado comprometer a obra de Deus sobre a face da terra. E é no meio de caos dessa natureza é que vai acontecer o decreto dominical que vem logo na frente. Porque lá no bezerro de ouro, o que aconteceu por acaso não foi isso? Qualquer crisezinha ali de fome, de sede, confusão, demora de aparecer Moisés, Deus ali do lado, o monte todo tremendo, a glória de Deus brilhando lá em cima. O irmão de Moisés estava lá fazendo um bezerro de ouro junto com todo mundo, entrou na onda. Porque no meio do caos, no meio da crise, surgem essas sugestões malditas de abominações desoladoras para oprimir o povo de Deus. Sobra contra quem? Povo de Deus. No final da crise do bezerro de ouro, milhares caíram ao fio da espada. Porque o ser humano, além de tudo, é orgulhoso. Não dá mão palmatória, não tem humildade. Por que eles não passaram por lado de Moisés? Por que eles foram contra Moisés? Pense nisso. Reflita. Eles tiveram a oportunidade de não serem executados. Mas não. Peitaram Moisés. E foram cortados ao fio da espada. Milhares. E hoje a liderança dos nossos dias tem a mesma responsabilidade de Moisés diante de Israel naqueles dias, diante do mundo hoje. Aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 4, se nós continuarmos a ler, os apóstolos foram perseguidos por prática do cristianismo. Ensinar a Bíblia era crime. Eles foram perseguidos e mortos por evangelizar. Isso já estava acontecendo nos dias de Cristo. No período tal, onde se converteu José de Arimateia e Nicodemos, e foram os únicos que apareceram lá para pegar o corpo de Cristo, já estava sendo considerado crime. E se oficializou, então, durante toda a era apostólica, enquanto tinha um apóstolo vivo sobre a face da terra. O único que não morreu matado foi João, que foi exilado na ilha de Patmos, depois de sobreviver ao caldeirão de óleo fervendo. Os demais todos caíram ao fio da espada. Na Inquisição, quantos que caíram? Quantos que foram mortos porque usaram a Bíblia? Ou porque falaram um texto da Bíblia Sagrada? Hoje, se abrir uma igreja é crime. Vai pagar multa, pode até ir preso. Então raciocinem, reflitam no que eu estou dizendo aqui. Se o vírus não vai estar aí daqui um pouquinho de novo. Se o vírus não vai estar aí daqui 15 dias, daqui 30 dias, daqui 15 anos. E vai estar todo mundo convivendo com ele, como convive com vírus de qualquer outra natureza, seja de gripe, seja bactéria, seja o que for. Vacina para os cachorros já tem, de coronavírus, está aí na vacina Vanguard. Mas o Covid-19, está claro, é uma mutação, não é o mesmo coronavírus dos animais, tanto que um não passa para o outro e vice-versa. Mas se a gente for refletir um pouquinho e lembrar como que surgem as coisas, né? AIDS, quando surgiu, foi no macaco, lá na África, o povo comeu macaco, deu AIDS, e virou essa desgraça na face da terra. Aí agora não, morcego, né? E foi lá, comeu o morcego e vira essa desgraça. Sai de lá o morcego e vem parar para cá, esse pampeiro sobre a face da terra, e no fim de tudo está atacando quem? Está atacando a humanidade. Está oprimindo quem? Todo mundo.
E quanto mais já sofre quem já está no hospital, pior fica agora. Sabe, irmãos? Terrorismo é o que Satanás sempre fez. E de alguma maneira sempre está envolvendo as coisas, a boca, né? Os alimentos. Pense na alimentação transgênica que tem sobre a face da terra. Quem é que fala sobre isso? O tempo todo a gente está vendo pregar verdadeiros radicais e fundamentalistas da alimentação que não, comer carne vai para o inferno, eu não faço nem oração numa mesa que tem carne. Eu já vi, eu já assisti essas feiuras de pessoas muito bem esclarecidas usar esse tipo de colocação, que não aceitava nem fazer uma oração numa mesa que serviu carne, mesmo que ele não comesse. Sabe, irmão? É um fundamentalismo tão vergonhoso, mas ele não vê falar de alimentação transgênica. Aí esses veganos, esses vegetarianos, que eu não tenho nada contra, acho que é muito legal. Eu, inclusive, fiquei 8 anos e meio sem comer carne, mas que coisa mais curiosa, né? O meu organismo saturou por causa de alimentação transgênica. E a alimentação transgênica, ela tem um veneno, uma molécula de veneno dentro dela, do glifosato, que eu fui diagnosticado num médico. Eu visitei 22 médicos, porque começou a me dar urticária no corpo inteiro. Urticária é crônica, de uma hora para outra. E eu fui diagnosticado por um médico, dos 22 que eu fui, e mais de 250 exames que eu fiz, para tentar alguém me diagnosticar por que eu estava tendo urticária. Um médico só diagnosticou que o meu organismo estava saturado com alimentação transgênica. Eu estava envenenado com Roundup, foi a linguagem que ele usou, que é o glifosato. E ele me provou que era na alimentação transgênica que estava acontecendo aquilo comigo. Tanto que ele me provou que 3 dias que eu parei de alimentar, as crises pararam de vir. Mas como eu já tinha desenvolvido uma mutação genética, que é algo mais polêmico ainda para questionar do ponto de vista científico, mas do ponto de vista orgânico não é tanto, porque o organismo é meu e eu sei muito bem o que é que eu vivo, o que é que me faz mal, o que é que não faz. Mas, meus amados, o meu organismo não aguenta mais. Se eu comer qualquer coisa transgênica, é urticária na hora. E essa praga está alastrando a face da terra. E ninguém fala nisso. Aí os veganos, vegetarianos, vai lá nos restaurantes vegetarianos e entra na soja, entra no trigo, entra no glúten, né, de trigo. E de origem brasileira, tem glúten produzido de trigo brasileiro que não seja transgênico. Quase toda a face da terra é alimentação transgênica. Soja eu sei que tem nos Estados Unidos um produtor da nossa igreja que fornece para a nossa igreja. Soja, trigo eu não conheço, ainda não descobri. Então, é uma coisa muito séria, irmãos, porque se a gente come a soja, principalmente o produto que tem por aí afora no mercado, se a gente come a alimentação de soja, do feijão de soja, PVT, lá, carne texturizada e um monte de coisa dessas que não venha dessa produção lá, originada lá dos Estados Unidos, que eu acabei de me referir, nós estamos simplesmente peitando o glifosato e um produto de DNA quebrado, que o nosso sistema imunológico não reconhece nada que tem DNA quebrado. Tudo que é feito de transgênico é DNA quebrado. Aí então o pão que a gente compra, não importa se é integral, não importa se é pão branco, tudo é bomba. É feito de trigo transgênico. Milho, trigo, soja, transgênico, é bomba. Substitua isso por tapioca, que não é transgênico. E já tem no mercado surgindo algumas revendedoras conscientes de produto natural. Já começou a aparecer o flocão também. Milho, não transgênico, que eu tenho adquirido, tenho comprado, para variar a tapioca com cuscuz de vez em quando. Coloca grãos ali, coloca castanhas ali, fatiadinha, para aumentar a fibra desses alimentos. Façam eles com banana fatiada, canela, mel e muito grão. Então é bacana, tem muita alternativa para a gente ter saúde, mas a vontade de mudar tem? Tem cabeça para mudar? E refrigerante, o tanto que faz mal, e daqui e dali a gente vê falar de almoços de igreja rodando refrigerante. Isso é uma verdadeira abominação contra a saúde, é um atentado contra a saúde, e feito por pessoas que têm consciência da verdade.
E aí acha que o negócio é só carne. Alimentação transgênica é uma questão de saúde pública. Não é uma questão só de ter uma qualidade de vida melhor, é de saúde pública, e está matando o povo envenenado. Deixando a imunidade, a resistência do organismo baixa, que qualquer gripezinha que passar, qualquer resfriado que bater na testa, cai de costa. Eu, graças a Deus, já tenho quase 40 anos que eu não sei o que é um resfriado da minha vida. Porque eu procuro, pela graça de Deus, me alimentar de coisas que fazem bem para a saúde e que não é caro. É apenas uma questão de mudar a forma de ver e de encarar a vida e a alimentação. Tudo é importante, mas nós não podemos abrir mão. Se falar de alimentação transgênica é um abalo. Eu já senti verdadeiros constrangimentos de falar nisso aqui dentro da igreja, sobre alimentação transgênica. E no meu canal eu tenho 7 palestras que falam sobre alimentação transgênica. Se você quiser receber pelo WhatsApp, eu mando para você. É um assunto gravíssimo isso que eu estou falando aqui. Nós somos os apóstolos da Bíblia atual de hoje. Da Bíblia lida e relida pelos homens, do livro aberto de hoje, irmãos. Temos que pregar com a mesma autoridade que os apóstolos. Gálatas 3:8, Paulo mostra que os gentios seriam alcançados pela fé, que seriam salvos pela graça. Por isso que ele diz para Abraão: em ti será bendita todas as famílias da terra. A minha e a sua família, para ser abençoada. Não adianta ficar isolado dentro de casa, não. É encarar a pregação do Evangelho, encarar a nossa missão e pregar a todo o povo tribo e língua. Na aula 35 do Escatologia, que eu vou ministrar na segunda-feira, e os alunos dizem que vêm assistir a aula aqui normalmente, e para a honra e glória de Deus eu vou evangelizar e vou pregar normalmente. Meus amados, eu vou dar detalhes sobre essa praga que está sobre a face da terra, num paralelo bíblico, dando continuidade ao assunto que tratou de besta, principados e potestades, para vocês verem o peso bíblico que tem essa informação. Não deixem de assistir. Para finalizar, 7º tema: se é que existe pecado mortal. Tem um texto da pena inspirada em Signs of the Times, Sinais dos Tempos, de 27 de março de 1884, na página 1, que diz o seguinte: os homens se consideram mais sábios do que a palavra de Deus, mais sábios até mesmo do que o próprio Deus. E em vez de firmar os seus pés num fundamento inabalável e pôr tudo à prova da palavra do Senhor, eles provam essa palavra por suas próprias ideias de ciência e natureza, e se essa palavra não concorda com as suas ideias científicas, ela então é descartada como indigna de crédito. Irmão, se existe algum pecado mortal, está aí um. Das pessoas querer adaptar a Bíblia a elas, de querer criar caminhos de soluções na obra de Deus em cima de experimentos pessoais, em cima de tradições e regras criadas que não passam de tradições de homens, que ignora a palavra de Deus, ignora a missão dada para cada um de nós, dada a todo o povo, tribo e língua, para cumprirmos com a missão e ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Não tente adaptar a Bíblia a você, se adapte à Bíblia. A Bíblia está à frente do nosso tempo. A Bíblia mostra um Gênesis que a ciência não tem como provar nada. E tão simples deixou os sábios mudos e faz de pessoas analfabetas grandes sábios e mestres da palavra de Deus e do ensino da vida. Mostra um Apocalipse numa terra sendo deslocada do seu eixo, e o sol não precisa mais de ser usado, o mar já não existe, coisa que a ciência muito menos então vai ter como explicar. E dá um embaraço, um nó na cabeça desses que acham que sabem de alguma coisa, ou que são sábios em si mesmos, e que querem usar a Bíblia para sustentar sua própria forma de pensar ou de ver a Bíblia. A Bíblia, na sua simplicidade, é a palavra de Deus e está muito,
mas muito à frente do nosso tempo. Essa Bíblia que lá no livro de Isaías mostrou leão pastando com boi e lobo pastando com cordeiro. É porque aqueles bichos que viu lá em Isaías é um bicho que não tem dente de leão, ele tem dente de cordeiro. Ele não é um mutante igual esse que nós conhecemos, com dentição canina e o intestino parecendo um tubo de PVC. Não, o intestino do leão lá de Isaías é um intestino igualzinho da ovelha, igualzinho do boi. E a dentição também. O leão que eu e você conhecemos é o mesmo que nossos pais passaram a conhecer depois do pecado. Mas antes do pecado não tínhamos o leão de Isaías lá. E continua, está lá no reino eterno. E nós vamos conviver com esse leão que Isaías mostrou no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer. Pense nisso, amado irmão. Esse livro está à frente do nosso tempo. Não tenta adaptar ele a você, não. Se adapte a ele. Faça o contrário. Obedeça. Santo Deus, perdoe nossa ignorância como mortais, como seres praticantes do pecado que somos, Senhor. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Encha-nos do Teu conhecimento da Tua palavra e capacita-nos a compreender e a praticar e fortaleça a nossa fé colocando palavras vivas em nossos lábios, provenientes do Teu altar, para que alcance corações sedentos que, em busca da Tua palavra, ora todos os dias para encontrar solução para as suas vidas. E que em Tua palavra, somente nela, ao conhecermos, encontraremos a verdadeira liberdade. É o que te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.